Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre guerra. Mas não é essa guerra de armas que a gente conhece e nem é a guerra fria de armas químicas. Eu quero falar sobre uma guerra diferente. A guerra que Paul David Tripp trata deste livro aqui, Guerra de Palavras. Bom, o que é uma guerra de palavras? A guerra de palavras não se trata de discussão. Também não se trata de uma péssima comunicação por ser apenas uma comunicação, mas a guerra de palavra começa na escolha das palavras dentro de nós. Antes de falarmos, a guerra começa. A guerra começou no Éden. Em Gênesis 3, 20, Eva deu ouvidos à voz que não era a voz de Deus. O homem foi criado por Deus através da palavra. E até aquele momento, o homem se comunicava com Deus. Mas um belo dia, a serpente chega até o jardim e se comunica com Eva. Eva decide dar ouvidos a uma voz que não era a voz de Deus. Eva respondeu ao estímulo da comunicação, escolhendo o que era agradável aos olhos e não a Deus. Por ter dado ouvidos à serpente, Eva decide comer do fruto que Deus proibiu e ainda consegue convencer Adão de fazer o mesmo. Quando caem em si, eles percebem que o que eles fizeram não foi exatamente aquilo que Deus havia escolhido que eles fizessem. Só que no confronto com Deus, cada um responde por si. Então, Adão coloca a culpa em Eva para ficar bem e zelar pela sua própria reputação. Depois, Adão coloca a culpa em Deus pelo mesmo motivo. Toda essa história e os motivos que levaram seus personagens a agirem como agiram está exposto lá em Tiago 4, 1 ao 3. Lá em Tiago 4, ele vai dizer: de onde vêm as discórdias que há no meio de vós? E ele vai dizer: das vaidades dos vossos corações. Tiago mostra que a guerra acontece dentro de nós porque estamos nos colocando no centro das nossas próprias vidas. Quando Adão tenta se defender, expondo a figura da sua esposa e depois a figura do próprio Deus, ele não está fazendo nada mais, nada menos que defendendo a sua própria reputação. E é aí que a guerra de palavras começa. O que é então comunicação? Comunicação é a capacidade de se comunicar com alguém e se fazer entendido. É a capacidade de compreender o que o outro também está te falando. Quando Jesus nos chama a se comunicar, ele espera de nós uma comunicação redentora. Vamos ver o exemplo de comunicação redentora que Jesus deixou para nós. No Sermão do Monte, em Mateus 5, ele comunica consolo. Lá em Mateus 16, 17, quando elogia Pedro por tê-lo chamado de Cristo, o Filho de Deus, Jesus está confirmando aquela verdade e apontando para Deus. Já no mesmo capítulo, no versículo 23, quando Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, ele não está xingando Pedro, mas ele está tendo um discernimento que naquele momento, apesar de ser um discípulo e andar com ele, Pedro está se deixando ser usado pelo diabo. E por isso Jesus repreende o diabo. Mais uma vez, Jesus aponta para Deus, deixando claro que ele não veio fazer o que lhe agrada, mas fazer a vontade de Deus. O segredo da boa comunicação e da comunicação redentora é fazer a vontade de Deus. A gente erra quando a gente começa a se comunicar de forma a nos autopreservar, a defender a nossa reputação. Quando fazemos isso, muitas vezes passamos por cima de pessoas, deixamos para trás alguns entendimentos que para nós eram verdades, somente para nos defender. Isso foi o que aconteceu com Adão no jardim. Apesar de reconhecer que Deus era Deus e nutrir um relacionamento com ele todos os dias, quando ele se viu numa situação difícil, ele colocou Deus nessa situação que era dele e se retirou da situação, dizendo: Deus, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria feito isso. Quando Jesus reagiu no templo, pareceu apenas ira, mas Jesus estava comunicando: arrependam-se. A casa do Senhor deveria ser uma casa de oração e não de comércio, e aponta mais uma vez para Deus. Veja, eu trouxe aqui 4 situações diferentes. Na primeira, Jesus comunica consolo. Na segunda, Jesus elogia Pedro. Na terceira, ele repreende. E na quarta, ele se ira contra uma decisão errada de vender coisas no templo.
Nas 4 decisões, Jesus ele arremete a sua comunicação para Deus. E todas as justificativas que ele traz estão em Deus e não nele mesmo. Ele não repreendeu Pedro porque se sentiu ofendido, ele ofendeu a minha pessoa. Não, ele repreendeu Pedro porque Pedro estava se deixando levar por uma intervenção satânica. Ele não repreendeu o povo do templo simplesmente porque ele não concordava com aquela prática, mas porque ele entendia que vender coisas no templo desvirtuava o que Deus tinha proposto para aquele momento de adoração. Algumas verdades sobre a comunicação. Primeiro, a boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Mateus 12:34. Ninguém peca com a língua sem querer. Nossa maneira de falar revela quem verdadeiramente somos. 2. A maneira como você e eu nos comunicamos revela que Deus nós servimos. O que isso quer dizer? Quando eu me comunico com você, eu estou dizendo quem realmente é o meu Deus. Será que o meu Deus é Deus, como era para Cristo? Ou será que o meu Deus sou eu? Já viu aquelas pessoas que estão sempre se defendendo, que estão sempre acusando, que estão sempre colocando um escudo para se autopreservar? Essas pessoas têm a si próprio em alta estima, por isso elas preferem se indispor com outras pessoas do que reconhecer seus erros. Por isso elas preferem reconhecer que elas estão sempre certas e não têm humildade para se comportar de forma como Deus espera. Esse tipo de comunicação não arremete a Deus. A comunicação que Deus espera de nós é uma comunicação que o glorifica em todo o tempo. Olha o que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso está lá em Mateus 11. Mais uma verdade é que as palavras não nos pertencem. Prestamos contas de tudo o que dizemos. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no juízo. Quando Deus criou o universo, ele foi o primeiro locutor. Sendo o primeiro locutor, ele é dono das palavras. E quando ele nos capacita a falar, ele nos empresta aquilo que é dele. Por isso que lá em Mateus 12, ele vai dizer: de toda palavra que sair da sua boca, você prestará conta, porque não pertence a mim. É como se eu pegasse de você algo emprestado. E quando eu fosse devolver para você, eu teria que te entregar intacto, da mesma forma como você me entregou. Por isso, Deus exige que tudo aquilo que nós falarmos seja prestado conta, porque a palavra não pertence a mim nem a você, pertence a Ele e foi emprestada a nós. A nossa comunicação deve ser centrada no outro e não em nós. Falar para edificar o outro, falar palavras úteis que tenham proveito, falar somente quando necessário, falar para conceder graça, favor imerecido, ou seja, quando falarmos, devemos promover esperança nas pessoas, apontando sempre para Cristo. Essa é a maneira correta pelo qual fomos chamados para nos comunicar, evidenciar a glória de Deus no meio da nossa comunicação. O que o Senhor está tentando nos comunicar é que a verdadeira comunicação, a comunicação redentora, aponta para Ele. Olha o que diz lá em Efésios 4, a partir do versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Gente, o que Efésios está dizendo é o seguinte: à medida que você conhece a palavra de Deus, à medida que você conhece a figura de Cristo, é importante que você se revista dessas verdades e passe a se comportar de acordo com aquilo que você aprendeu. A nossa vida é uma constante guerra e as nossas palavras é a maior arma usada pelo inimigo para nos forjar nessa guerra. Por isso, nós devemos fazer o bom uso das palavras e lembrar que elas são emprestadas por Deus para nós. Fazer bom uso daquilo que não nos pertence. A nossa comunicação precisa ser redentora, trazer as pessoas a Cristo e levar Cristo às pessoas. Bom, se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo é relevante para você. Por isso eu te convido a fazer parte dessa grande família, a assinar o nosso canal,
clicar no joinha, compartilhar, deixar aqui o seu comentário. Vem fazer parte dessa grande família.